criou-se um hábito, mas não se renova a gratidão. Amém? Nós temos que saber por que fazemos as coisas. Isso é gratidão. Se você não tem consciência do que está fazendo, está no automático. Tradição pura. Religiosidade. Se torna uma vida até sem sentido. Amém? Por isso que o melhor sacrifício é estar ciente, bem consciente do que se está fazendo. Amém? Quando você acorda de manhã, primeira coisa, obrigado, Senhor, por mais um dia. Porque se não acordou, parou. Encerrou tudo. Sim ou não? E se acordou? Nova oportunidade se tem para tudo de novo. As misericórdias estão disponíveis. O amor ao seu alcance. A palavra, a semente para você semear. Amém? E as 24 horas do dia é o tempo em igualdade. A única coisa que Deus dá em igualdade para todos é o tempo. Amém? O mais, cada um tem suas diferenças, dons, vocações, capacidades, virtudes, entendimento, sabedoria. Aí é resultado de como cada um aproveita o tempo, começa a fazer o resultado em melhoramentos na vida. Amém? Por exemplo, a escola não é para todos os alunos os mesmos períodos, a mesma matéria. Sim ou não? Por que saem resultados diferentes de uma classe, de uma turma? Um para com o outro? É a maneira que cada um aproveita o tempo. Porventura aqui todos não ouvem a mesma palavra, tem o mesmo pastor, estão aqui na mesma igreja, por que tem resultados diferentes? Vamos ser inteligentes, vamos viver com consciência. Se funciona na vida do fulano, sabe como é que Deus me deu uma boa chacoalhada na vida? Num tempo em que se falava muito em maldição. É maldição disso, é maldição da sogra, é maldição do empregado, é maldição do guarda, é maldição do mendigo, é maldição do diabo, é maldição disso, é maldição daquilo. E se funciona a maldição, que são palavras que saem como sementes em palavras, por que não vai funcionar a bênção? Vamos mudar a linguagem? Vamos parar de maldição e vamos abençoar? Usar a linguagem para amaldiçoar? Usar o entendimento de busca para ver o que produz bênção? Mudou tudo. Amém? Amém? Obrigado, Pai, por esse tão belo dia. Obrigado pela sua graça, obrigado pela sua presença, obrigado pela liberdade que temos de podermos louvar e adorar o teu nome. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é vivo, é real. A sua presença é viva e real nesse lugar. Obrigado pelo poder que há na tua palavra, pela sabedoria que a tua palavra traz a nós, pelo conhecimento e também pela maneira que melhora o nosso entendimento. Muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor já tem nos dado, porque o Senhor cancelou o nosso passado, perdoando os nossos pecados e nos oportuniza através de Cristo uma nova vida e, ó Senhor, oportunidades a cada dia de recomeço. Muito obrigado. Obrigado por esse expediente, por este lugar, por esta igreja, por esta visão, por cada família que aqui tem agregado e junto estamos caminhando. Muito obrigado. Obrigado pelo teu Espírito que nos ajuda, que nos inspira, que nos revela, que
que é o nosso professor, o nosso mentor, o nosso ajudador. Muito obrigado. Eu quero abençoar a todos agora, Pai, pedindo que a tua graça não seja vã na vida de meus irmãos, e que o teu Espírito vivifique a palavra, trazendo a dosagem, a medida, ao nível do entendimento e também das necessidades presentes. Eu abençoo a todos e peço em nome de Jesus que a tua graça opere salvadoramente neste dia, em cada vida que está na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos mais uma vez. Vamos dizer ao nosso Deus: nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus, declara Ele, é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, levante suas mãos. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória. Aleluias. Podeis tomar assentos. Quero dar as informações antes da palavra, pois você, ao ouvir a palavra, pode ver no que você já pode ir se ajustando. Está em andamento o retiro que está acontecendo, cerca de 90 e poucas pessoas estão lá fazendo retiro. E hoje à noite teremos o culto de celebração. E, meus amados, hoje, a partir das 10 horas, começa aqui na Joade o workshop sobre eventos, foto e vídeo e gestão administrativa. Está aí a oportunidade para quem quer melhorar, busque informações e aproveite a oportunidade. E no próximo final de semana, teremos no sábado um brechozão. Pode informar pessoas que não estão em boas condições e querem adquirir roupas a um custo abençoado. Está aí a oportunidade. E no próximo sábado à noite teremos o jantar italiano. Terá uma amostrazinha aí, um aperitivozinho aí de alguma coisa que teremos no jantar, já para os irmãos na saída, mas não vai substituir o almoço, é só uma amostrazinha. Tá? Os irmãos que gostam do cardápio italiano, então está aí a oportunidade. E no próximo domingo teremos o batismo, às 19 horas.
Quero já informar, porque é algo muito, muito importante e também, depende do lugar que é feito, a pessoa paga 3 vezes mais. Teremos aqui o dia 2 de setembro, um teatro chamado O Vendedor de Sonhos. Tem ali o vídeo. Aqui estará custando 1/3 do que estará sendo cobrado a 2 quilômetros daqui, na sexta ou sábado. O nosso será na segunda-feira. Tem o vídeo dos artistas. Dá som. Amém. Eu não conhecia esses artistas, eu assisti esse teatro lá em São Paulo, mas é conhecido de muitos irmãos que olham novela, né? Amém? São artistas, mas são cristãos, viu? Tá? Não estou incentivando porque são cristãos olhar novelas, mas olhar o teatro. E teremos a nossa conferência apostólica o dia 4 de setembro. A partir do dia 4, está aí a oportunidade de você conhecer a nossa história, para saber. E eu quero dizer, amados irmãos, eu estava observando e há dias eu observo, por isso que Deus não me tirou da palavra que nós começamos, que é Romanos 12, e o principal assunto é oferecer o corpo como sacrifício. Essa igreja, infelizmente, por as pessoas não conhecerem a história, e hoje verem o que ela oferece, o que ela tem, o que ela é, acham que simplesmente mudando de endereço ou de igreja, tudo vai mudar. Essa igreja tem uma visão, ela tem uma filosofia de ensino. Pode ver que a pregação não são pregações persuasivas, intencionais, humanas e econômicas, para a área econômica. São pregações de ensino, para as pessoas desenvolverem a fé, para as pessoas crescerem na graça e no conhecimento. Aqui não se faz leilão de oferta e nem de bênção. Não. Aqui se ensina as pessoas a serem bênção, a melhorarem, a crescerem. É por isso que quem não aplica a palavra, quem não oferece o seu corpo como um sacrifício vivo, não sai da mesmice. E aí então, porque não saem da mesmice, começam a ouvir acusações do diabo. E eu tenho ensinado aqui, que hoje hoje é uma febre as fakes. No meio dos crentes sempre existia com o nome de fofocas. Mas tudo muda, a linguagem muda, tá? Então tem muita fake no meio da igreja. Mas, amados, o pior, que também está que nem na mídia, no sistema aí de YouTube, Face e tantas outras fontes aí, que não é assinado quem diz e quem põe. Assim como quem traz uma fofoca não assume.
eu ouvi. É uma verdade que eu provo e comprovo. Amados, quem se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E como é que a pessoa se torna amigo? Praticando as mesmas. Você não gosta, quando você tem um amigo que gosta, você não pratica os mesmos hábitos dele, não vai participar da vida em comum com seu amigo? Pois é. E nós estamos trazendo esse alerta para a igreja. Então, venha na conferência que você vai estar conhecendo melhor a visão e fechando os ouvidos para as fakes, e vai entender que a lei da semeadura, ela é imutável. Ninguém muda. O que o homem semear é o que o homem irá colher. Você vai aprender que a vida não dá, a vida devolve. Então cuide o que você semeia, porque você vai encontrar colheitas da semente de suas palavras. Você vai colher do que você fez. Por isso a Bíblia diz: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Eu posso até desafiar os irmãos. Quem está prosperando, quem está melhorando no nosso meio, é quem está procurando se ajustar. Porque não há justo que não peque. Enquanto nós estivermos neste corpo que é carnal, corruptível e mortal, estamos sujeitos a pecar, a cair. Não há um justo sequer que não peque. E a Bíblia diz que faça o bem e não peque. Mas Deus julga pelo que o ser humano? Pelo pecado que cometeu ou pelo bem que fez? Me ajudem. Vamos fazer uma votação? Quantos acham que Deus julga pelo pecado? Levante a mão. Então pare de ser fofoqueiro. Então não acuse pecado, porque Deus não julga ninguém pelo. Pare de ser águia, desculpe a expressão, não é racismo. Pare de ser urubu, que é a águia preta. Só busca carniça. E seja águia branca. Voe alto e procure vida. Amém? A diferença da águia branca e a águia preta voa abaixo procurando carniça. E a águia branca voa alto procurando vida. Não se alimenta de coisa morta. Viu como a natureza nos ensina? Então, quantos concordam que Deus julga e Deus abençoa pela prática do bem? Pela prática do... Por que tem muita gente? Por que Deus não me abençoa? Eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo. E aí, só diz o que não faz das coisas piores. Mas o que você tem feito de bem para quem tem necessidade? Não tem nada também. Então é 0 a 0. Pensa que não vai para o inferno porque não peca, mas não vai para o céu também porque não pratica a palavra. Não sei onde é que vai, mas vai se dar mal. Amém? Mas vamos nos ajustar. Dizei a quem se ajusta, não desista,
Persista na prática da justiça, porque você vai colher do que você semear. Mas o verso 11, eu não falo muito, mas diz também: ai do ímpio, ai do perverso, ai do maligno, mal lhe irá. Por quê? Porque Deus vai condenar? Não, Deus já estabeleceu as coisas. Salvação e condenação já está tudo ao alcance do ser humano. O ser humano escolhe o que salva e escolhe o que corrompe e o que leva à perdição. Amém? Não é Deus que vai lhe botar a perder. São suas escolhas que lhe botam a perder. Amém? São escolhas. Olha como isso é uma verdade. Deuteronômio 11, 26. Vede que, quando? Hoje. Eu ponho diante de vós o quê? A bênção e está tudo posto diante de nós, a bênção e a maldição. Você acorda de manhã, sua mente está aí para buscar o que você deseja. Está tudo ao alcance. A bênção e a maldição estão ao alcance, o bem e o mal estão ao alcance, a vitória e a derrota estão ao alcance. Amém? O céu e o inferno estão ao alcance. E como o ser humano alcança essas coisas? Pelas escolhas que faz. Amém? Deus não decide por ninguém. Ele ama a todos. Mas Ele não obriga, Ele respeita o livre-arbítrio. Vamos para Romanos 12, 1. Eu estava observando e alguém me perguntou: pastor, por que o povo chega atrasado? Muitos chegam atrasados. Olha, meus amados, não existe um conceito que todos se encaixam dentro dele. Mas primeiro vamos ler esse versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com zelo. E o que usa de misericórdia, com alegria. Amém. Nós vemos aqui nesse texto aqui, que fala
sobre a vida cristã e o serviço para a glória de Deus. Mas começa para termos uma vida cristã que valha a pena, que fale alto, que seja desejada até por muitos, precisa-se de dedicação. Qualquer coisa que você queira fazer, for fazer, se não aplicar, se não usar, desenvolver uma dedicação naquilo que você vai fazer, naquilo que você assumiu. Por exemplo, os que são solteiros querem casar, e ao casar não se dedicarem ao propósito para o qual os uniu, e o propósito que tem de constituir esta unidade, esta sociedade, se não houver dedicação, chega à falência, leva ao nada, e o nada leva a não vale a pena, então vamos dissolver as coisas. Assim é a vida cristã também. Se não houver uma dedicação para um desenvolvimento da sua fé, uma dedicação para crescimento na graça e no conhecimento, uma dedicação para desenvolver uma comunhão, uma intimidade com Deus, uma dedicação para descobrir, porque ninguém vai fazer sem primeiro descobrir e aprender, uma dedicação para conhecer e fazer a vontade de Deus, uma dedicação para também ir sendo coerente com a fé que já foi sendo construído, com a fé que ele foi recebendo, com a medida de fé que vai tendo. Precisa-se de dedicação. Quem não se dedica, não cresce. E quem não cresce, chega a momentos que se aborrece. Muitos desanimam da fé, porque não veem crescimento, não veem resultados, não tem melhora, não cria novas perspectivas. E as coisas que não valem a pena, chega um momento que a pessoa se cansa e desanima. Então a dedicação é muito importante. Por isso Paulo diz que nós temos que oferecer o corpo como sacrifício. Esse corpo é uma mala, e às vezes sem alça. Amém? Que não quer sair debaixo da coberta. Eis a razão que quando é tão forte isso, prejudica até a vida material. Prejudica. Quem não tem o hábito de levantar cedo, quem não tem o hábito de fazer o seu corpo, fazer não só o que gosta, mas fazer o que precisa. Tem muitas coisas que eu não gosto, mas faço porque preciso. E depois que eu fiz, gostei do que eu fiz. Por quê? Porque não é o corpo que valoriza as coisas. Quem valoriza as coisas é o entendimento. O corpo é um servo que não tem gestão. E se você deixar seu corpo ter a gestão dele, se ferrou. Se ferrou. Inverte valores. Deixa para amanhã o que pode fazer hoje. E quando vê, não dá mais conta dos deveres e dos compromissos e responsabilidades que assumiu. Então, oferecer o corpo como um sacrifício vivo. E quanto antes você descobrir isso, de governar, dominar, disciplinar, fazer do seu corpo um sacrifício. Nós temos ouvido aqui em todas as linhas de ministrações, e nas segundas à noite, que é o culto para empreendedores. Então tem vindo palavras de sabedoria, instruções e preparos para a vida, mas sempre no final o pastor faz uma pergunta.
O quanto você está disposto a pagar pelas mudanças que você necessita? O que tu está disposto a pagar? Pagar no sentido de se esforçar. E o que você está disposto a abrir mão para mudar a vida? E é isso aí, queridos. É oferecer um sacrifício, oferecer o corpo como um sacrifício. Amém? Agora vamos pegar uma coisinha só para, como é que se diz? Eu vou ensinar os irmãos a bisbilhotarem, não coisas negativas. Vamos bisbilhotar coisas positivas. Se você vê uma pessoa que tem o que você gostaria de ter, que chegou aonde você gostaria de chegar, e é o seu alvo, que já tem algo que é o seu sonho de consumo, vamos bisbilhotar essa pessoa? Que hora levanta? Com quem anda? Qual é o tipo de conversa? Vamos bisbilhotar aonde ela vai se reunir com aqueles grupinhos para jogar a conversa fora, para fumar um baseado. Vamos ver qual é o grupo que eles vão para a zoeira. Amém, amém. Nós gostamos do que a pessoa tem, mas não do que a pessoa é. Eu tenho dito e eu tenho sofrido isso seguidamente com pessoas que eu contrato lá para trabalhar no sítio. E quando eu vejo, estão de olho no que eu tenho e não valorizam o que eu sou. Dou ensino, todas as semanas ministro uma palavra de motivação, uma palavra de edificação espiritual, mas entra no ouvido e sai no outro. Mas estão de olho no que temos ali. Querem o que temos, mas não querem o que somos. Amém? Assim, muitos crentes que vêm de outras igrejas, essa igreja tem. Eu queria uma igreja para os meus filhos, eu queria um espaço para os meus filhos, eu queria um espaço social. Venha ser isso. Amém? Venha fazer parte desta realidade. Não apenas desfrutar do que construímos. Venha ajudar a manter. Venha ajudar a melhorar. Venha ajudar a ampliar, porque isso é o começo. Isso aqui deveria ser todo o sistema religioso. Porque lá no passado, séculos e séculos passados, quem teve essa visão, deixou muitos bons resultados. Mas o inimigo sempre vai desgastando, vai levando para espíritos do mundo. Então, quando se deixa princípios, se ignora verdades e começa a dar muito ouvido para pessoas subdesenvolvidas na fé, elas precisam serem reconstruídas e nunca colocadas em igualdade em termos de privilégios. Amém? Amém? Porque até no meio religioso, aliás, foi o meio religioso que gestou o comunismo, que causou os estragos que estão por aí. Eu ouvi algo interessante aqui, amados. Eu ouvi pessoas nos últimos dias que estão fazendo parte da capelania de rua. E nós aqui não aprovamos levar comida para quem não quer sair da rua.
Porque temos que respeitar o que a Bíblia diz, que quem não trabalhe, que não, então se leva assim, nos abrigos, aonde eles buscam acolhimento, socorro, ajuda, mas quem está lá na rua, inclusive houve uma ocasião aí, esse irmão me contou, que estavam lá falando, o grupo da rua, falando mal do governo. Sim, por que não falar mal do governo que botou eles para a rua? Que quebrou a economia, que só sobrou para morar na rua. Que Deus tenha de nós. Amém? Então, meus queridos, qual é o preço que você está disposto para desenvolver sua fé? Quantos querem ir para o céu? Será que você chega lá? Todos querem. Mas quantos vão chegar lá? Cada 10 que se converteu, 8 são desviados. Por causa do quê? Porque não querem crescer na graça e no conhecimento. Eu disse que ia falar algo interessante. Por que chegam atrasados? Né? Porque não muitos, não existe uma palavra que sirva para todos. Mas não existe uma palavra que não sirva para alguém. Amém? Qualquer número de chapéu, se eu jogar aqui, tem uma cabeça que serve. Amém? Muitos vêm de um sistema religioso que assistiam tudo de camarote, louvavam sentado, ouviam sentado e só esperavam a oração final para ficar em pé para receber a oração. Então as pessoas muitos acham muito sacrifício. É muito ruim ficar 40, 30 minutos, 35 minutos em pé louvando. Então chegam atrasados, ficar menos tempo em pé. Agora eu pergunto a todos aqui presentes: você vem cultuar a Deus ou cultuar ao seu corpo, suas pernas? Você vem cultuar a Deus ou cultuar ao seu corpo? Quem não gosta de louvar em pé é porque gosta de cultuar o seu corpo. Não oferece o corpo como um. O que diz a Bíblia aí mesmo? Que apresenteis os vossos corpos como um bibelô bem acomodado. Não é essa a bênção que Deus promete? Talvez em algum outro lugar, mas aqui não. Aqui não. Amém? Deixa eu contar um testemunho. Me chamou muita atenção esse testemunho que eu ouvi há mais de 30 anos atrás. Um marginal vivia fugido da polícia, embrenhado nos matos, fazia e se escondia. Hoje não precisa nem ir para o mato, tem muito esconderijo aí que a sociedade acolhe, protege e coisa e tal. E essa pessoa, aliás, e Deus um dia usou um pastor, um obreiro dele, para ir no mato. E o Senhor disse: vai no mato e pregue em voz bem alta, lá no meio do mato. Se Deus manda, foi. Tinha um marginal escondido lá. Ouviu a pregação e se converteu. E ele veio bater na igreja. E na igreja ele não queria sentar. Queria ficar em pé, todo o tempo. Fulano, sente. Não,
eu quero ficar em pé, porque eu ficava em pé, fugindo de Deus, fugindo das pessoas. Eu vivia, às vezes, enterrado, escondido num lamaçal, só com a cabeça de fora. E agora que eu encontrei a verdade, encontrei a paz, encontrei o perdão, encontrei Jesus, eu acho engraçado. Quando as pessoas serviam o diabo, e eu quero dizer para os irmãos, aqui, muita gente aqui, quando serviam o diabo, não se preocupava com o horário que iam e que voltavam, não se preocupava com o gasto que tinham, com o sacrifício. Eu lembro-me, eu não sei hoje, porque eu não estou mais dentro de empresa, no chão, trabalhando com empregados, mas eu lembro-me, quando eu trabalhava na década de 80, aliás, na década de 70, eu trabalhei dentro de empresa, e de 80 no comércio. Segunda-feira, o que faltava de gente, porque abusavam no final de semana. E tem aqui pessoas que eram assim, que chegavam na segunda-feira, aplicar atestado porque não tinham condições de trabalhar. Era ressaca. Tinha que ser restaurado do excesso de bebida, do excesso de desgaste físico na prática do mal. E depois se converteram a Cristo, querem que Deus trate como bebelô. Infelizmente, as pessoas estão corrompendo o amor de Deus. O amor que prepara e que chama para a liberdade, para uma nova vida, querem agora achar que o amor de Deus pode acobertar para uma vida de desleixo, uma vida sem compromisso, uma vida sem disciplina. Porque Deus te ama, não pense que Ele tolere você uma vida de desleixo. O amor lhe leva à salvação, mas a palavra lhe reconstrói para uma nova vida, para você cumprir o desígnio, para você restaurar os seus valores, sua capacidade, e você ser o gestor da tua própria história, não viver mamando em bolsa disso e bolsa daquilo. Amém. Amém, amados? E eu acho engraçado que quando a pessoa consegue uma benesse dessas, acha que isso é uma bênção de Deus. É um socorro, e socorro são coisas imediatas, não são sustentabilidades. Quando o Senhor nos socorre, olha lá o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1 e 2. Paulo diz: e nós, cooperando com Ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, quando necessitamos, o Senhor nos socorreu. Amados, quando o Senhor me encontrou, me salvou, foi a maior bênção que eu recebi. Eu recebi vida, eu estava morto. Eu fui encontrado porque estava perdido. Eu fui oportunizado, foi oportunizado a mim um recomeço de vida. Então, olha o que eu recebia. Agora, como eu
No meu primeiro ano de fé, eu fui tratado, acolhido, socorrido, amado, cuidado, acolhido. Se eu tivesse mamando naquela situação, continuado naquela situação, os que fizeram por mim tinham desistido. Quero dizer, até mesmo a graça, ela opera na nossa vida fazendo o que nós não podemos. Ela não age em substituição ao que não queremos. A graça não substitui minha preguiça. A graça não corrige meus desleixes. A graça não preenche, não paga a dívida das minhas omissões. Isso é uma verdade. Por isso que cada 10 que se converte, 8 se desvia. Porque não querem crescer, não querem sair da fase da infância, da infantilidade. Amém. Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui querem se desviar dos caminhos do Senhor? Ninguém. Mas se você não levar a sério a palavra que você aprende, chega um momento que a voz do seu corpo, a voz da sua velha natureza, vai falar mais alto, vai ter mais força, mais poder e vai dominar você, levando para o que é alimento dele. Alimento da carne, alimento de carne, alimento de velha natureza. Há uma guerra dentro de cada um. O espírito contra a carne contra o corpo. Por isso Paulo ensina que devemos oferecer o nosso corpo como um sacrifício. Por isso que ele ensina que devemos renovar a nossa mente. Pois é a mente que dá o comando. Mas se o seu corpo não tem disciplina, não adianta pensar coisas boas e não ter força para fazer. Amém? Então são verdades. E aqui o Senhor mostra. Eis aqui agora o dia da salvação. Eis aqui o dia de solução. Qual é a solução que você precisa? Se continuar na mesmice, tudo cresce, desenvolve, as necessidades aumentam, as coisas mudam, há uma mudança e necessidade de mudar. E se a pessoa não desenvolve a salvação, se a pessoa não desenvolve a salvação, o que o Senhor fez no seu espírito, se você não levar para a restauração da sua alma e para a disciplina do seu corpo, o corpo vai sufocando a obra de Deus no seu espírito. A sua vontade de carne, sua vontade de alma vai sufocar o que Deus já fez no seu espírito. Amém. Vamos para Romanos 12, 9. Vamos falar um pouco sobre a vida, sobre o cristão e os que estão na família de Deus. O cristão e os que estão na família de Deus. Se nós aprendermos a sermos, aliás, se nós colocarmos em prática o que a palavra ensina, que somos um só corpo, membros, cada membro com uma função, mas somos uns dos outros. E ali há uma gama de dons e vocações. E nós temos que aprender a usar isso para o crescimento da igreja,
para a edificação do corpo. Por isso fala em Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Operação também, quando há uma operação, há cooperação. Efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. Quantos querem ser edificados em amor? Coopere, opere o dom que está em você. Opere o dom que está em você. Coopere com o dom que está em você. Que você é que vai ser edificado. Vai crescer e ser edificado. Amém? E nós precisamos ver isso aí. Somos um corpo. Jesus é Senhor de todos nós. Ele é o cabeça da igreja. Esta palavra Deus colocou no meu espírito, porque tem muita gente que não aprendeu ainda como funciona o reino de Deus. Volte Romanos 12, 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O nosso dever é sermos uns dos outros, servirmos uns aos outros, cooperarmos uns com os outros, sermos suportes uns dos outros. E aqui no ensino do cristão e a família de cada membro no corpo, é nós ter um amor sincero, verdadeiro, sem fingimento. O que é uma pessoa fingida? Às vezes a pessoa fingida é falsa. Deixa eu brincar. Eu nunca vi que as irmãs, antes de ir para o espelho lá do seu closet, vá para o espelho da palavra. Às vezes tem uma irmã mal vestida. Pá, mas como tu tá linda. Não é verdade? Que deu o amor. Ô, irmã, pá, tu te esqueceu de trocar roupa hoje? Tu não tirou a roupa de dormir, parece? Irmã, não esqueceu de pentear o cabelo antes de vir? Ah, mas se fizer isso, vai dar um ringue, né? Mas o amor é para ser o quê mesmo? Sincero. O que é um amor sincero? O amor sincero fala, os homens se ofendem quando alguém diz a verdade. Pô, essa tua barriga aí, para quando é? Quantos meses está? Homem se ofende? Homem se ofende? Me ajude os homens aí. E se disser para a mulher? Por que essa diferença? Sabe o que é isso? Falta de sinceridade. Amor sincero. Amém? O amor seja não fingido. O amor seja não fingido. O que nós temos que aborrecer
é o mal e não as pessoas. E agora, porque a pessoa tem um problema, uma falha, cometeu uma falha, um pecado, exclua. Tire do grupo. Cadê a verdade? Cadê o amor? Cadê a sinceridade? Cadê a transparência? Cadê a idoneidade? O que falou o verso 3, capítulo 12? Segundo a graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo mais alto, não tenha de si mesmo mais alto conceito que convém, mas pense de si mesmo, como? Sobriamente. Se é verdade, por que eu vou me ofender? Se alguém diz, olha, a tua asa aí, já logo, tá, coisa e tal. Que nem uma vez uma pessoa bem simples, mas com muita educação. Com muita educação, tentou ajudar alguém. Estava no ônibus e o desodorante de quem estava ao lado já estava vencido. Mas, naquela maneira bem brasileira de dizer as coisas, bem prática assim, ô fulano, qual é o desodorante que você usa? Naquele tempo tinha umas marcas bem exóticas, 7 anões. Tu não viu se não tinha um morto? Pensar de si sobriamente, conforme a medida da fé. Quando a gente fala a gente fala a verdade para ajudá-la. Ajudar as pessoas. Mateus capítulo 18, parece que é verso 15. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Tem mais. Se recusar ouvi-los, aí então você está liberado para contar para a igreja. O que você fala da vida alheia? Você já foi ter com ela? Fulana, se você viu, você é a primeira. Fulana, eu quero te ajudar. O que você está fazendo? Está certo? Não está errado? E se ela cair em si que está errado, perdoe. Está resolvido. Porque perdoar é o primeiro ministério que Deus dá para cada. Perdoar e reconciliar é o primeiro ministério que Deus dá para cada um. Eu não vou pedir para levantar a mão. Mas quantos estão exercitando o ministério da reconciliação? Se você vê alguém, está com você o perdão que ela precisa e a reconciliação que ela precisa. Mas se você ama ainda essa pessoa,
Pega uma pessoa de confiança, ética, e tente 2 agora junto, ajudar aquela pessoa. E se ela reconhece, morreu aí, ninguém mais precisa ficar sabendo. Agora eu pergunto, Jesus espalhou por aí, para as outras igrejas, qual era o meu estado quando Ele me reconciliou? E do que Ele me perdoou? Jesus contou. Jesus nunca ouviu uma fofoca de Jesus, que o fulano ali, a lista dele tinha uns quantos metros, a lista de pecado. Aonde, meu querido, minha querida, você aprendeu a estar denunciando e anunciando aos 4 ventos a fraqueza desse, a fraqueza daquele? Eu pergunto, ministério de quem é isso? De acusação. Esse ministério é de Deus ou é do diabo? Me ajudem? Por isso que todo irmão fofoqueiro serve ao ministério do diabo. Amém. Alguém quer se desviar? Não, mas se está servindo a outro ministério, logo cai fora daqui também. Aí isso é falta de amor. Não, isto é amor. É amor verdadeiro. Meu querido, por isso que eu digo, dizei aos justos, quem é o justo? A partir de hoje eu vou me ajustar. A partir de hoje não vou mais estar usando nem as minhas redes para mostrar o mal. Eu vou usar minhas redes para a prática do bem. Mude. Quando alguém vir querer te contar uma novidade, tu sabe a nova? Aí pergunta, a quem interessa essa nova? É boa? Vale a pena divulgar? Quem vai se beneficiar com ela? Faça as perguntas. Amém? Amém. Cuide, o diabo coloca na sua mão, na sua língua, coisas para você jogar, porque depois ele tem certeza que o que sair de você, tudo irá, à medida que você fala dos outros, vão falar à medida que você julga, você será, à medida que você condena, você também será. Amém? Assim é a vida é prática. Voltemos para Romanos 12, 9. O amor seja não fingido. Não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Olha o que no capítulo 13, verso 8 de Romanos. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor. O amor recíproco, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Quem ama, cumpre. Os erros que as pessoas cometem contra o próximo é falta de amor. Ame, desenvolva, procure descobrir o significado do amor. O que é o amor? Em João, capítulo 13, verso 34, também tem um texto. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Amar
E o amor divino é amor sincero, é amor verdadeiro, é amor que zela pelo bem, que defende o que é certo. O amor reprova o que é errado. Sabe qual é uma das provas de amor que nós podemos dar? Linguagem? Não. Não é só linguagem. Parece que 1 João 3,18, se não me engano. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obras e em verdade. Se eu fosse perguntar aqui, quantos amam a Deus? Todos levantam a mão. E se fosse perguntar, quantos odeiam o diabo? Eu nem pensei nisso. Quantos odeiam o mal? Ficam pensando. Porque não tem como prática odiar o mal. Vamos pegar mais um texto. 1 João, capítulo 2, verso 4 a seguir. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, é um novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, está agora nas trevas. Aquele que odeia, onde é que está? Está na luz? Está nas trevas. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Verso 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Verso 11. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém. Está vendo? Que muitas vezes a derrota, o fracasso, a falência, a destruição da família está no ódio. Mas por que o ódio ocupa o lugar? O ódio ocupou o lugar do amor. Porque na vida tudo é uma. Se você ama, não sobra espaço para o ódio. Amém? É só colocar em prática estas verdades. Louvado seja o nome do Senhor. Volte para o versículo 9 de Romanos 12. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Diz aqui, detestai o mal e apegai-vos ao bem. Então a prova do amor a uma pessoa é ajudá-la a vencer o mal que ela vem praticando. Não se livre da pessoa, ajude a pessoa a se livrar do mal.
Deteste o mal, não a pessoa. Odeie o mal, não a pessoa. Separe as obras. Julgue. Você pode julgar as obras, não as pessoas. Você pode condenar as obras, não as pessoas. E a falsa religiosidade, ou é tudo ou... Nós amamos os homossexuais, mas detestamos a prática da homossexualidade. Amém? Não trato mal uma pessoa que tem problema, mas os problemas a gente tem que saber separar. Você já viu, meu querido, minha querida, se viesse à luz tudo que você fez no submundo das trevas ali, quando estava dominado por Satanás, as pessoas, as falsas religiosas, as pessoas da falsa religiosidade lhe aceitariam? Não. Amém? Então, cada um observe, esse ensino é para nós viver essa vida cristã normal. E o verso 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. As pessoas, é uma das coisas que eu aprendi nessa minha trajetória de vida, que as pessoas têm medo de dar liberdade para as pessoas. Eu não tenho medo de dar liberdade, como não tenho receio de confrontar quando ultrapassa os limites. Porque toda liberdade aumenta a responsabilidade. E todos que quiserem crescer, procurem entender, estejam dispostos em aumentar responsabilidades. Todos que querem vencer na vida, esteja bem ciente. Se você não melhorar o seu nível de responsabilidade, pelo que fala, pelo que você leva de conversa dos outros. Porque a Bíblia condena quem se torna testemunha falsa. O que é ser testemunha falsa? Falar do que não viu. Foi seduzido por conversa, por fofoca. E todo aquele que leva uma mentira, uma fofoca, ele é uma testemunha falsa. E ser testemunha falsa, Deus aborrece. Está lá, para encerrar, só para nós ver isso aqui, em Provérbios capítulo 6. Algo interessante aqui. 6 coisas o Senhor aborrece. 6:16 a seguir. Provérbios. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Na minha tradução diz: 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina, e a 7ª o Senhor tem náusea, tem nojo. E quais são elas? Vamos lá. Primeira, olhos altivos, Deus aborrece. Segunda, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que maquina os projetos iníquos. Quinto,
pés que se apressam a correr para o mal. Sexta, testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima, quem? Quem semeia contenda entre irmãos. Eu pergunto, quem está na prática, quem tem isso aí como hábito, como cultura, tem oração que resolva? Me ajudem. Por isso, meus queridos, a maioria das pessoas precisam se reconstruírem, mudar hábitos. Mas ninguém se liberta de um hábito negativo, de um vício, se não colocar no lugar algo positivo. Amém? É a palavra que diz. Eu estou ensinando a vida cristã na igreja. Quantos pertencem à igreja? Esse eu ensino. Quantos pertencem à igreja? Esse eu ensino. Se você quer ir para o céu, essa é a cultura do reino de Deus. Essa é a cultura do reino. Você que escolhe, quer ir para o céu, não viva a filosofia do inferno. É outra coisa aí que é mais grave ainda. Vai chegar a hora, queridos. E está ficando cada vez mais claro isso. Que você vai ter que escolher entre salvação e esquerdismo. Comunismo. Deus está oportunizando. Mas com todo o ensino que é dado aqui sobre isso, e você vai continuar apoiando o comunista, não venha depois pedir para fazer uma corrente de oração para desencapetar a sua casa. Amém? Que Deus continue tendo de nós. Ficamos em pé. E o pior de tudo, que tem igreja que até é deles. É deles. O amor seja sem fingimento, deteste o erro, mas ame o errado. Amém? E ensine a pessoa a mudar, assim como você está sendo ensinado. Dê de graça o que de graça você tem recebido. Use de misericórdia, porque Deus usou de misericórdia para com você. Amém? E quem usa de misericórdia, conquista crédito de misericórdia com Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse expediente. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado pela luz da tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por esses ensinos que nos preparam para a vida eterna. Obrigado, Pai. Eu quero abençoar cada um de meus irmãos que de bom grado ouviram essa palavra. Peço que o Espírito do Senhor os ajude a fazer a substituição que se faz necessário para se desligar do governo do inimigo e estar debaixo do teu governo, Senhor, e ser frutífero no teu reino. Eu abençoo a todos, quebrando todos os vínculos com o passado, desligando das maldições hereditárias, e eu peço, Pai, que o teu Espírito desenvolva, desperte em cada coração fome e sede por ti, Senhor, desejo, Senhor, de praticar o bem, que a prática do bem venha agora preencher os espaços e ocupar os espaços na vida de cada um de meus irmãos, para que o mal não venha ser cultura na vida dos que fazem parte da igreja. Em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém. Nesse mesmo espírito, vamos servir ao Senhor com os dízimos e ofertas. Aprenda o hábito, desenvolva o hábito de
cultuar a Deus com a vida material. E também tenha o hábito de levar a bênção apostólica no final do culto. Não saia antes da bênção apostólica, porque ali você estará abençoando a semente, a sementeira, e quem abençoa também é. Quer ficar por dentro do que acontece no MBCV? Acesse o Facebook e busque por MBCV Oficial. Curta a nossa página e receba o nosso conteúdo. Acesse também no YouTube MBCV TV e inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho e receba sempre as nossas notificações. Quer conhecer mais sobre o MBCV? Acesse mbcv.org e conheça mais sobre os nossos ministérios, campos e a visão que alcança a família. Tem acesso também à nossa revista mensal virtual. Quer estar por dentro do que acontece no dia a dia? Entre no Instagram e procure pelo perfil MBCV Oficial e acompanhe os nossos stories. Quer ficar por dentro do que acontece